Boa noite, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um domingo, dia 26 de julho de 2020, onde estaremos reflexionando a palavra de Deus, hoje do púlpito da Igreja Batista Esperança para a sua casa e família. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco dos deveres ou das virtudes que devem ser cultivadas por nós os cristãos. E dentro dessas virtudes, falar um pouco para os irmãos do revestimento. Eu gosto muito dessa palavra, porque revestir é tornar a vestir. Ou nós podemos ainda usar o revestimento como aquilo que cobre. E cobrindo algo, ele encobre o defeito disso. Vamos então à explicação. Por exemplo, um pedreiro, ele tece uma parede aí para uma casa, para um prédio ou algo do tipo semelhante. Aquela parede, ela é tecida de tijolo, de massa, e algumas deformidades ficam naquela parede. Então um bom pedreiro, coisa que eu não sou, mas um bom pedreiro, ele vai entender, e se estiver assistindo esse vídeo com você, falará se eu estou falando corretamente ou se ainda falta alguma coisa. Lembrando que eu não sou pedreiro. Mas quando se termina de tecer uma parede, seja ela de qual tamanho, e colocar ali as suas vigas, cintar para que ela fique bem firme, bem segura, então agora chega um momento de fazer naquela parede um revestimento, um acabamento. E aquele acabamento pode ser de várias maneiras. Eu vou usar aqui a maneira mais simples e barata para uma casa, que é o reboco. Quando se tece uma parede, então, antes do reboco, é louvável, preferencialmente, que se chapisque a parede. Dá aquele chapisco na parede, esse já é um primeiro revestimento. Porque reveste-se, então, agora aquele barro do tijolo e os seus defeitos começam a desaparecer. Só que ainda não é um chapisco totalmente uniforme, aquele chapisco se faz na peneira ou se faz mesmo somente tem que ser na peneira, né? Para ele ficar um chapisco só com a massa. Deixa-se secar e agora então vem fazendo o embuçamento ou o reboco. E esse reboco, então, ele agora é todo plainado, todo direitinho, todo colocado de uma forma que aquela parede, todo nivelado, ele é todo trabalhado na régua, todo acertado, para que daquela forma as deformidades do tijolo desapareçam. Bom, mas tem gente que não gosta do reboco, então ele coloca um novo revestimento, que é o azulejo, o piso, enfim, né, a cerâmica, o porcelanato, enfim. A pessoa escolhe então o tipo de revestimento que vai colocar para que então aquela parede agora rebocada, embuçada que seja, ela então receba um revestimento total e definitivo. Bom, quando se reveste a parede dessa forma, ela além de ficar segura, ela se embeleza, ela fica bonita. Então o revestimento, ele é muito mais somente do que um luxo. O revestimento é o tapar de defeitos daquilo que existe de um material grosseiro, trazendo a fineza do acabamento. Quando a Bíblia fala de revestir, quando a Bíblia fala de tornar a vestir, geralmente a palavra de Deus está falando da nossa vestimenta, camisa, blusa, enfim, que você faça uma vestimenta maior sobre aquilo que você já veste. A nossa vida é a nossa vestimenta. A nossa vida nua e crua é como se fosse essa camisa. Quando nós chegamos a aprender a palavra de Deus, então nós estamos aptos a sermos revestidos da coisa do alto, ou seja, das coisas de Deus. Nós agora passamos a entender o que é a nossa blusa espiritual, para que nós possamos então passar por qualquer que sejam as estações preparadas.
a estação da dificuldade, a estação da alegria, da bonança, da exortação, enfim, aqueles momentos em que é necessário que haja uma nova roupagem. O Evangelho, então, é o revestimento dessa nova roupagem que será colocada sobre nós. Vamos então à palavra de Deus para que possamos entender. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim, abra sua Bíblia, acesse-a, enfim, faça da forma que você quiser para acompanhar a palavra de Deus. Dê uma pausa nesse vídeo para que possamos lermos juntos a palavra. Mas diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Preste bem atenção no que Paulo fala aos habitantes de Colossos, ou aos colossenses, ou à igreja que estava em Colossos. Ele começa dizendo assim, olha, revesti-vos como eleitos de Deus. Revesti-vos como aquele que já está diante de Deus. Revista-se como aquele que já é de Deus. Revista-se como aquele de que Deus já escolheu. A eleição ela serve para escolher, para a escolha do candidato. Quando nós fomos eleitos pela graça, pela misericórdia, pela bondade, nós fomos então agora, deixamos de ser candidatos e passamos a ocupar o cargo do reino de Deus. Esse momento então é hora de revestirmos das coisas espirituais. E interessante que Paulo diz assim, olha, revesti-vos como eleito de Deus, santos, amados, de termos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Meus amados irmãos, revestir de todas essas coisas, ser bondoso, ser misericordioso, ser longânimo, ser humilde. Humildade não é você andar rasgado, eu sempre digo isso. Humildade não é você andar descabelado. Humildade não é você andar com a sua saúde fora dos dias, ou seja, todo detonado. Humildade não é isso. Humildade é diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de uma necessidade, você ter toda a capacidade para resolver. Talvez você ter toda a graduação da vida, que seja uma graduação empírica, uma graduação de aprendizado diário com a vida, ou mesmo uma graduação sendo um doutor dentro de uma faculdade reconhecida, e você ter suficientemente capacidade de ouvir um menor falar, dar ouvido e saber que dentro daquilo tem sabedoria. Ser humilde, ser manso, é diante de uma situação adversa, você conseguir administrar para que a coisa não saia
da conduta cristã. Ser bom, meu irmão, aqui, ter bondade, é você ter compadecimento da dificuldade do outro. É você se compadecer, sou eu me compadecer, sabendo que hoje eu posso estar compadecendo, mas amanhã eu posso estar passando bondade, eu posso estar passando dificuldade e necessitar da bondade do outro. O versículo 13, no entanto, vem dizendo assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai-vos. Eu penso, achar é difícil porque eu não perdi, então eu penso o que sempre venho falando do perdão. Eu penso com o direito de pensar e também dentro desse direito de respeitar a posição contrária daquilo que falo. Eu penso que o perdão é nada mais do que a falha do amor. Porque quando você ama, você não precisa perdoar. Amando, não há contrariedade um com o outro. Não havendo contrariedade um com o outro, não há necessariamente a necessidade do perdão. Porém, a Bíblia diz, como um refúgio e uma volta da forma do amor, ao invés de você largar de mão alguém, a Bíblia diz assim: olha, perdoe o outro se ele tem falhado com você, assim como Deus te perdoou, assim como Deus nos perdoou. Deus nos perdoou, irmãos, porque havia uma fenda no amor, havia uma dificuldade imposta e Deus não queria nos largar. Deus não quis abrir mão de nós. Deus, então, ele perdoa. O sublime perdão vem do Senhor. O que a Bíblia diz é que nós devemos perdoar sendo sublime como Deus. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é colocar uma pedra sobre o problema existente e nunca mais mexer nela. Perdão não é amnésia. Ah, meu irmão, você tem que esquecer daquele problema porque você está perdoando. Não, perdão não é amnésia. Esquecimento é de amnésia. Nós precisamos então saber que existe aquele problema, colocar uma pedra bem pesada naquele problema cujo a gente nem consiga arrastar, para que em momentos oportunos aquela pedra não saia e o problema venha à tona. Perdoar, então, é você cobrir aquilo que existe e pronto, acabou. Se nós temos dificuldades um com o outro e somos cristãos que servimos a Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Porém, o versículo 14 diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando eu leio esse versículo, eu vejo que a minha tese de pensamento não está errada. Porque Paulo diz assim, olha, acima de ter que perdoar alguém, acima de ter que fazer algum trabalho de perdão com alguém, esteja o amor. Porque o amor é o dom sublime. O amor é o dom maior. Se eu amo, eu não preciso viver pedindo perdão. Se o amor de Deus está dentro de mim e eu consigo colocar esse amor para fora, eu consigo então evitar a necessidade do perdão. Se eu consigo viver o amor em família, se eu consigo viver o amor entre amigos,
se eu consigo viver o amor entre irmãos da igreja. Mas deixa eu voltar um pouquinho. O pior ou o desafio maior de viver o amor é em família. Porque, meus irmãos, vamos ser francos. Nós somos dotados de persona, somos dotados da personalidade, e nós somos dotados, dentro dessa personalidade, de várias facetas. Nós nos comportamos de uma forma no trabalho, nós nos comportamos de uma forma na escola, nós nos comportamos de uma forma dentro do ônibus, nós nos comportamos de outra forma dentro do supermercado e comportamos de outra forma dentro da família. Porém, dentro de todos os outros locais, nós podemos e conseguimos fingir quem somos às vezes. Passamos por bonzinho. Nossa, mas como Paulo é bom. Olha só como Paulo é dócil na palavra. Mas olha como ele consegue trazer à tona com tanta facilidade a resolução de problema. Só que Paulo não consegue chegar dentro da sua casa e fingir aquilo que está na rua. Por isso a família, por isso os parentes mais próximos são os mais difíceis de ser amados, são os mais difíceis de serem perdoados. Então Paulo traz duas situações, Paulo traz duas cadeias, Paulo traz dois sentimentos. Primeiro o seguinte: se houve falha, e agora eu vou me apropriar dessa palavra, e digo eu e não a Bíblia, vamos usar a família apropriando aqui. Se houve falha na família, se você teve um arranca, se você teve uma dificuldade com a sua irmã, com seu pai, com sua mãe, enfim, com qualquer que seja o parente, perdoa. Vai lá, procura fazer um trabalho de perdão, perdoa. Pastor, eu perdoo, mas ele não me perdoa. Problema dele, problema dela. A partir do momento que você fez um trabalho de amor, vamos assim dizer, depois da falha, você fala: olha, me perdoa. Você fez o seu papel. Agora, é claro, né, meu irmão, minha irmã, me ajude aí, né? Não vai chegar no final da coisa e falar assim: olha, você não me perdoou, problema seu, porque eu te perdoei. Não. O perdão é algo intrínseco e algo individual, pessoal, seu com Deus e com a pessoa. Se você pediu perdão, você colocou a pedra sobre o problema. Se o outro não colocou, nós não temos controle sobre isso. Muito melhor, então, é você ser amável. Pastor, não é todo o tempo que dá para amar. Ô, meu irmão, seria hipocrisia minha chegar aqui na frente desse vídeo e falar para toda a igreja, aqueles que assistem, que eu sou a pessoa mais amorosa do mundo em todos os casos. Claro que não. Claro que vez ou outra eu falho. Sou ser humano como você, como qualquer outro. A minha responsabilidade de pregar o evangelho como ele é e não inventar dentro dele. A minha responsabilidade é falar para você: olha, eu sou falho como você, mas eu confio no mesmo Deus que você e preciso do mesmo processo que você. Não há uma coisa melhor do que você. Às vezes eu conheço alguma coisa que você não conhece, como vice-versa. Você conhece algo que eu não conheço. Vez ou outra, graças a Deus, eu não tenho tanta frequência de ter que estar pedindo perdão a alguém, porque eu procuro estar, me comportando com cada um da forma que eu sei que não vá criar atritos. Mas se for necessário, meu querido, me perdoe no nome de Jesus, porque eu fiz, sei que fiz e estou arrependido. Mas a melhor coisa é amar.
todos nós precisamos, uma hora ou outra, pedir perdão ou perdoar alguém. Se a pessoa pede perdão e se você perdoa, quando ela sair de perto de você, perdoei só porque ela estava aqui na frente, mas o perdão de jeito nenhum. Não tem perdão mesmo. Isso não é perdão, isso é hipocrisia. Porque se você perdoou, perdoa mesmo. Não é desculpar. Não é desculpar a pessoa, é você perdoar. Papel cristão é perdão. E se você for pedir a pessoa o perdão, cabe a ela te perdoar. Porém, você já colocou a pedra sobre o seu problema. Paulo fala assim, mas é mais louvável que reine entre o perdão e o amor, porque ele é o vínculo da perfeição. Se você quer uma perfeição no seu relacionamento, seja ele de qual for o cunho, ame. Mas Paulo aperta mais um pouquinho. Paulo diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Se de tudo a briga entre o perdão e o amor estiver difícil de ser vencida, coloque como árbitro, coloque como aquele mediador a paz de Cristo. Olha, eu fui pedir o perdão, eu falhei, infelizmente, exercitei o amor dentro do perdão, estou disposto agora a amar para não ter que exercitar o perdão, mas fulano não quer me perdoar, fulano não quer, eu sinto que ele não quer mais me perdoar, não quer ele nem terminou a conversa comigo. Sabe o que é a paz de Cristo? É o mediador que faz com que se entenda que cada um tem a sua decisão e todos saiam em paz. Pastor, quando isso for dentro da igreja, o que eu faço? A mesma coisa. Você que é cristão, que pede o perdão, sabe que deve perdoar. E você que foi ofendido, e você que agora veio pedir o perdão ao ofensor, deve perdoar. Mas você e você devem se amar em Cristo Jesus. E antes de qualquer atitude, antes de qualquer sentimento, de qualquer busca, antes de qualquer investida um no outro, deve-se colocar a paz de Cristo como árbitro. É um pouco complicado, pastor. Sim, meu irmão. Por isso que eu disse lá no início, quando se tece uma parede, às vezes se coloca 3, 4 revestimentos. Se nós formos seguir paulatinamente aquilo que se faz para que tudo esteja certinho. Revestimento é o azulejo, é o piso que eu coloco na parede, mas a argamassa é um tipo de revestimento também. Ela reveste muitas vezes, ela segura até a umidade. Eu revisto então a parede com grafiato, tudo bem, mas antes do grafiato você precisa aplicar um fundo para receber esse grafiato. E este fundo é um tipo de revestimento também. Depois que você aplica o grafiato, se você faz o rodapé, a argamassa e o rodapé vêm, são 2 revestimentos também. O autocolante e aquilo que será recebido pela massa colante. Tudo então é revestido de uma progressão. Assim é o cristão. Primeiro, ele está se comportando. Segundo, nesse comportamento ele pode falhar. Ele pode ter dificuldade, pode, meu irmão. Isso não é pecado ter as falhas. O pecado é não resolver a falha.
Ah, pastor, mas que coisa difícil de entendimento, não é? Se você falha, houve o pecado. Houve. Mas se no meio do caminho daquela falha você consegue corrigi-la, aquilo então foi sanado. O pecado é a não correção da falha. É aquele pedacinho todo que foi feito muito bonito e faltou uma tira de rodapé na parede, mas o pedreiro chega ali, corrige, coloca aquele rodapé, a tira agora então ele está completa. A linha do tempo cristã, ela está completa diante das nossas atitudes. Mas para que isso não aconteça, faça o rodapé com atenção, faça o caminho com atenção. Se houver uma curva, faça a curva. Se houver outra curva para a esquerda, se o caminho for reto, se ele só for uma reta seguindo, faça aquele caminho. Olhe para o chão, perceba-se os lados, perceba-se o céu, veja se não há nenhum perigo, veja se não há nenhum tropeço. Não tropece, porque não tropeçando, você então agora está exercendo o amor. E com isso tudo, o árbitro, o mediador, aquilo que está dentro de você, que é maior do que você, é a paz de Cristo. E aí, Paulo vem terminando esta série de virtudes dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, seja por sabedoria, por salmos, tem que estar habitado em nós. Meu irmão, minha irmã, não adianta nós sabermos recitar a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Não é isso que faz o cristão. O que faz o cristão é, além de saber recitar, é saber que essa palavra está guardada no seu interior e que quando necessário for usada, ela seja usada para a glória de Deus Pai. Ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia fala: olhem, quando vocês se reunirem, quando estiverem salmos, hinos, cânticos, em louvor a Deus, sabe? Quando vocês estiverem reunidos, estejam em cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, sendo agradecido em vosso coração, nas dificuldades, nas necessidades, seja agradecido ao Senhor, porque logo à frente vem a bonança. Seja agradecido ao Senhor, meu irmão. Seja grato em tudo pelo Senhor, porque esta é a vontade perfeita de Deus, que nós sejamos gratos a Ele. E tudo que for feito, tudo que fizer em palavra ou em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai. Que esta palavra nessa noite sirva para você, para a semana. Que sirva para você durante a semana a palavra de Deus falando: olha, faça tudo para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Seja grato, seja humilde, seja manso, seja bondoso, seja longânimo, não seja dificultoso. Seja o exemplo da sua família, da sua casa em palavras, em ação. Demonstre o amor de Deus através das suas atitudes, das suas virtudes. Nós estamos precisando voltar ao evangelho simples, ao evangelho que não tem invenções, invencionices. Nós estamos precisando voltar ao altar de Deus. Nesse momento agora que nós estamos no momento decisivo da nossa saúde, no momento decisivo onde nós não podemos nem caminhar, nós não podemos hoje, nós não temos a liberdade de estar na rua do jeito que desejamos, de que sempre dizemos sermos libertos. Nós estamos
precisando de que a igreja volte aos pés de Jesus. Voltar aos pés de Cristo é com você e comigo, meu irmão. Essa semana, eu vi agora um novo projeto que diz sobre a autoridade, o abuso de autoridade religiosa. Nós estamos sendo perseguidos e alguém falando, ontem eu ouvi alguém dizendo não, porque todas as pessoas têm sido reconhecidas, tem sido reconhecido aí nos decretos, tem sido reconhecido os salões de beleza, reconhecido o shopping, reconhecido não sei o quê, mas ninguém fala das igrejas. A igreja nunca foi atrelada ao Estado e nunca foi reconhecida pelo Estado. Será que seríamos agora? As nossas virtudes cristãs não são desse mundo. A nossa vida cristã não é desse mundo. Amar, perdoar, ser longânimo, ser bondoso é virtude que Cristo ensinou ao seu povo perseguido, povo da igreja que de capa a capa da Bíblia, esta palavra nunca mudou. Vivamos em paz, vivamos aos pés de Cristo, vivamos um com o outro, tendo a paz de Cristo como árbitro, tendo o amor como dom supremo e temos o perdão como um refúgio para que seja terminantemente voltado ao amor dentro de uma falha que temos. Meus amados, nós estamos em pleno 2020, nós estamos no século 21. E eu quero deixar um recado final para a igreja, que esta palavra sirva para nós, para o seu, para o meu, para o nosso coração, e que nós nos voltemos aos pés de Cristo. Sabe por quê? Estamos caminhando para o fim. Pastor, está pregando o evangelho do fim? Estou pregando o evangelho. Paulo lá atrás, Pedro lá atrás, já falava dos últimos dias. E hoje nós estamos fugindo desse assunto, parecendo que a terra é o nosso lar eterno. Não. O nosso lar eterno é onde Jesus estiver. O nosso lar eterno não é nesse mundo. Jesus, quando foi interrogado, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ah, se o meu reino fosse desse mundo. Mas ele não é. Nós somos súditos de um reino muito maior. Pense nisso. Revista-se da palavra. Revista-se de tudo aquilo que for bom. Revista-se da paz de Deus. Revista-se da fé. Revista-se da comunhão. Revista-se do Espírito de Deus. Revista-se das coisas do alto, porque as coisas do alto é que nos farão suportar as coisas aqui embaixo, para que Deus, que está dentro de nós, no meio de nós, esteja nos guardando e sendo ouvido por nós. Sabe por quê? Ele fala em todos os minutos, em todos os momentos. Que Deus em Cristo guarde a sua família, guarde a sua casa, guarde a nossa existência e que nós possamos entender o que é ser revestido de tudo isso e no final glorificar o Senhor. Uma semana de excelência, de paz, de alegria e uma semana de muita sabedoria diante de Deus. Ore. Ore e ore. Este é o caminho da igreja do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.